O ex-presidiário Lula celebrou o desmonte da Lava Jato. Em entrevista à Reuters neste domingo, o petista, que voltou a ser denunciado pela operação na semana passada, garantiu que está tranquilo. Lula afirmou, aspas, eu estou tranquilo, não sei o que a justiça vai fazer, eu espero apenas que se faça justiça. Estão desmontando o embuste que foi a Lava Jato, fecho aspas. A nova denúncia acusa Lula de lavagem de dinheiro por doações de 4 milhões de reais da Odebrecht para o Instituto Lula, entre dezembro de 2013 e março de 2014. O ex-presidiário também comentou a disputa eleitoral de 2022. Ele sinalizou que quer ser candidato. Abro aspas, eu adoraria ser julgado pelo povo brasileiro outra vez. Acabamos com a fome no Brasil e a fome voltou, fecho aspas. No entanto, Lula afirmou que pode apoiar outros candidatos de fora do PT. Aspas, eu estarei disposto a apoiar qualquer candidato que tenha compromisso com o povo trabalhador contra o Bolsonaro. Não precisa ser do PT. Se for um candidato do PDT, do PCdoB, do PSB, do PSOL, que estiver na disputa em que o PT não esteja, o PT não terá nenhuma dúvida de apoiar qualquer candidato progressista. Fecho aspas. Mário, eu vi, então, até o antagonista destacou isso no título, o Lula aplaudindo o desmonte da Lava Jato, que nesse momento está a Lava Jato está sendo vítima durante o governo de Jair Bolsonaro, que foi, inclusive, quem nomeou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já sabendo que ele era um detrator da Lava Jato. E aí, mais adiante, o Lula fala para 2022... como um adversário político do Bolsonaro. Então, existem duas questões. Uma é, eles estão unidos contra a Lava Jato e contra o Sérgio Moro, nessa questão de blindagem coletiva, e dispostos depois a voltar a se enfrentarem na disputa de cargos. Eu vejo isso assim, dessa maneira. Como é que você vê, Mário? É um quadro que eu julgo límpido, né? Você tá com a análise correta. Não, o que vai dizer? O Lula, ele está muito confiante, evidentemente, no julgamento da suspeição do Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal, né? Do jeito que as coisas estão, ele vai ganhar. Vão declarar o Sérgio Moro suspeito, muito provavelmente, menos que haja alguma mudança muito drástica no caminho, e com isso abre o caminho para o discurso dele, né, de que ele é inocente, que se trata de um embuste e tudo mais. Esse é o plano em andamento, né? O que não condiz, obviamente, com a realidade, porque as provas contra o Lula são mais do que evidentes, né? Já foram, inclusive, chanceladas por 3 instâncias. Três instâncias, sim. Inclusive o STJ. Inclusive o STJ. Então, é um discurso absolutamente falsificador da realidade, e a realidade está mostrando, ao mesmo tempo, ele põe lá ele faz um seguro, né? Ele diz, bom, eu quero ser, eu vou apoiar, mas, no entanto, eu vou apoiar qualquer candidato que não seja do PT, mas que represente uma figura forte contra o Bolsonaro, porque a verdade é que o PT está muito mal das pernas, né? Exato. Do ponto de vista eleitoral. Eu digo, sempre faço questão de dizer, neste momento. Então, por exemplo, o candidato deles em São Paulo, que é o Gilmar Tato, se eu não me engano, está com 1% das intenções de voto, né? E não consegue nem agregar votos dentro do PT. O próprio Lula apoia o Guilherme Boulos. Que é também, Mário, decorrência do fato do Lula nunca ter deixado se erguer um líder à sua sombra dentro do PT. Exato. Também. Agora, o fato é que houve também um grande desgaste por parte por causa da Lava Jato, né? Sem dúvida. Agora, sim, ele não deixou crescer, ele é o dono do partido, né? Então, assim, há uma dificuldade também eleitoral da parte do PT neste momento, pelo menos é o que as pesquisas mostram, né? São Paulo é muito não é um retrato do Brasil, mas propriamente tem as suas peculiaridades, porém é um indicativo, né? Você tem o Bolsonaro se transformando num Lula mais à direita, com as políticas assistencialistas no Nordeste, né? Essa é um dos pontos importantes nesse momento. Mostra que o Nordeste, não é que o Nordeste é lulista ou petista, o Nordeste quer assistencialismo. Dá para entender até certo ponto, né? Quando o Bolsonaro resolve distribuir dinheiro, os caras migram para o Bolsonaro. Bom,
Eles estão obviamente, estão numa frente comum tácita, né, contra a Lava Jato, cada um com seus interesses, um para fugir da condenação, outro para não ter familiar implicado em processos, né, processos que podem condená-los. Exato. E é uma aliança que eu diria tática, né, tática neste momento, né, para que depois, como você falou, ambos possam alimentar-se mutuamente numa rivalidade que polarize o Brasil, né? Porque o interesse do Bolsonaro é que o Lula esteja forte, o PT esteja forte em 2022 e vice-versa, né? Porque os dois só sobrevivem, eles têm uma associação quase parasitária, né? Um sobrevive do outro, né? É um processo de aniquilação e eliminação da sensatez. Né? Qualquer coisa que esteja aí com uma maior capacidade de distinguir todas as nuances dentro de um debate, sem ficar numa histeria de cada lado, eles já vão contra, tentando sabotar, porque eles contam com essa polarização. É uma pena, né? O Brasil não... Para um se limpar na sujeira do outro. Exato. Inclusive. O Brasil não conseguiu criar... realmente lideranças políticas numa quantidade suficiente, numa qualidade suficiente, para que a gente possa fugir de uma maneira mais segura desse troço. É por isso que tem tanto paraquedista querendo entrar na política, né? Você entende? É porque a política não conseguiu criar. Da maneira como ela é feita no Brasil, né? Não saem daí, né? Líderes que a população respeite, que tenha um respaldo... o respaldo dos eleitores, com uma capacidade intelectual maior, né, uma capacidade de articulação política. Então, assim, é um problemaço que a gente tem. Se você imaginar que em 2022 o Brasil possa estar entre a polarização, né, dividido entre Lula e Bolsonaro, rapaz, dá vontade de pegar o avião e ir embora. Né? Eu, pelo menos, tenho. O que pode acontecer? Cai um paraquedista, sei lá, o apresentador de televisão, Luciano Huck, cai o Luciano Huck vira a salvação da pátria. Mas não é assim que as coisas funcionam. Qual é o partido do Luciano Huck? Qual é a história do Luciano Huck? Né? Enfim. Paraquedismo, no caso do Bolsonaro, é literal, né? Que ele foi da escola de paraquedismo. Exatamente. Mas ele é um paraquedista mais antigo, né? Pelo menos teve ali uma convivência lá no baixo clero do Congresso. 27 anos. 27 anos lá, sem fazer absolutamente nada, e embarcou no vácuo da Lava Jato, né? Indevidamente, como a gente vê, né? Porque também acusavam a Lava Jato de ser bolsonarista, né? De ter criado... Não foi a Lava Jato que criou o Bolsonaro, isso é uma coisa ridícula. O Bolsonaro entrou no vácuo da Lava Jato, né? Por falta, justamente... De políticos que não tenham, que não tinham estofa ou que já tinham sido pegos pela operação. A Lava Jato fez o seu trabalho. Né? Quem apontasse, pelo menos na retórica, né, como o tempo revelou que era o caso do Bolsonaro, da boca para fora, né, faltava gente que apontasse no discurso toda a sujeira do petismo e dos seus satélites, inclusive do próprio PSDB, que sempre teve aquilo que eu estou apontando agora, que o Bolsonaro quer ter com o PT, que é essa disputa por cargos, mas todos dentro de uma certa aliança tática e às vezes tácita contra investigações que possam atingir os seus caciques. Bom, o PSDB foi pego, né? Os caciques do PSDB, muitos deles, olha, você imaginar que 3 dos últimos candidatos presidenciais tucanos foram pegos pela operação, o Aécio Neves, o Zé Serra e o Geraldo Alckmin, bom, não é que não deixa de ser uma hecatombe, é uma hecatombe. E você falou que o Lula não conseguiu criar gente dentro do PT, porque ele era uma árvore frondosa demais. No caso do PSDB, você tem semelhante, o FHC dominou aquele partido e ainda é o guia espiritual dos tucanos, né, de maneira tal que não permitiu que houvesse crescimento de gente que não pertencesse a seu círculo, né? A gente viu na semana passada, eu estava até com a declaração aqui, mas nem precisa ler, o pessoal acompanhou na semana passada o Papo Antagonista, o Lula defendendo o Bolsonaro das acusações do Moro sobre a interferência na Polícia Federal. E a gente vê a claque bolsonarista aí nas redes sociais sempre tentando associar o Sérgio Moro à esquerda, né? Há até patrulha de condolências, a gente vai falar do caso aí
juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos que morreu. O Moro fez um comentário e é atacado por causa disso, em razão das posições da juíza da Suprema Corte. Então, já se tem aí essa tentativa dos bolsonaristas de associar à esquerda e ao petismo qualquer pessoa que possa ter uma postura mais independente, que possa criticar o bolsonarismo também, justamente porque eles precisam demonizar, desumanizar, jogar lá para o outro lado para eles posarem como os únicos representantes de uma direita que sequer de uma moralidade pública bastante elevada, o que é o contrário da prática, né? E até saiu pesquisa recentemente, Mário, apontando empate técnico do Moro com o Bolsonaro no segundo turno para 2022, mas o Bolsonaro à frente, mas dentro da margem de erro, e isso tudo mostra já uma preocupação muito grande com uma eventual candidatura do Moro, que, no entanto, não decidiu ou não disse ter decidido que será de fato candidato. Mas eu percebo uma preocupação muito grande com essa possibilidade. É a grande preocupação deles, obviamente. Trata-se de... Olha, o processo de suspeição do Moro é mais uma etapa, não só para livrar o Lula e terminar, desmontar com a Lava Jato, mas também, e talvez principalmente, de desconstruir a figura do Moro, que ainda é uma figura bastante respeitada, né? O Moro, na minha opinião, ele só tem um problema nesse ponto aí, se ele decidir ser candidato. Ele vai precisar, né, de um partido logo, né, partido político. Eu acho que em 2021, se ele decidir ser candidato, ele vai ter que escolher um partido político. E tem várias dificuldades na montagem dessa estrutura, exato, né? Os acordos, o custo, a articulação, o custo disso, né? Quer dizer, um candidato ou um pré-candidato não pode bancar né, do bolso dele tudo, obviamente, né? Mesmo com campanhas mais baratas. O Bolsonaro provou que isso era factível. O Bolsonaro é um ponto fora da curva, porque o Bolsonaro ele estava no vácuo da Lava Jato enfrentando um desmonte geral, né? Do sistema político. Ele refez esse sistema, ele cresceu dentro desse sistema, então não há possibilidade neste momento de existir um outro Bolsonaro, digamos assim, um outsider, né? Tão outsider também, com aparência de outsider, porque não é, né? Mas enfim, por quê? Porque o sistema se reconstruiu outra vez. Então a pessoa vai precisar ter um partido político, né? E vai ter que fazer a opção de falar mais, né, sobre os assuntos que não sejam apenas de segurança pública e corrupção. Exatamente. Cada vez mais vai ter que revelar suas posições até 2022, se realmente for candidato, e obviamente vai passar pelo crivo aí da opinião pública a respeito de tudo que pensa que não esteja relacionado às atuações dele como juiz da Lava Jato e como ministro da Justiça e Segurança Pública. E 2018 não é só a figura do Bolsonaro, né? Era toda uma confluência de fatores, o avanço da Lava Jato mostrando toda a sujeira dos governos anteriores, o desenvolvimento da internet, das redes sociais, gerando uma possibilidade de muita gente alcançar muita gente também, de uma maneira com opiniões diferentes daquelas que circulavam muitas vezes em veículos de comunicação. Há todo um conjunto de fatores que tornou aquela eleição um caso único. Vamos ver qual vai ser aí o conjunto de fatores em torno da eleição de 2022.